Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu trago 5 palavras cuja pronúncia padrão muita gente talvez desconheça. Para começar, eu tenho a palavra beneficência. Muita gente acaba colocando um i onde não tem e lê a palavra beneficência. No entanto, a pronúncia padrão dessa palavra é beneficência. O que é beneficência? É o ato de fazer caridade, de beneficiar alguém de alguma forma. Posso dizer, por exemplo, que o valor arrecadado será destinado à beneficência e não à beneficência. Talvez as pessoas confundam porque como a palavra benefício tem esse i ali no final, por associação falam também beneficência, mas a pronúncia padrão é beneficência. Em quarto lugar, eu tenho a palavra dedetização. Isso com 2 Ds, porque essa palavra teve origem num pesticida cujo nome é diclorodifeniltricloroetano, que foi usado durante muito tempo após a Segunda Guerra Mundial, mas que passou a ser proibido por ser muito tóxico. Só que com o tempo a palavra dedetização passou a ser usada para determinar o uso de qualquer outra substância parecida com o diclorodifeniltricloroetano. Então, como eu tenho diclorodifeniltricloroetano, as iniciais formam DDT. Por isso que eu falo dedetização e não detetização, como muita gente fala. Então, por exemplo, eu posso dizer que o prédio está passando por uma dedetização e não uma detetização, né? Com 2 Ds. Em terceiro lugar, eu tenho subsídio, sim, com som de S, e não subsídio com som de Z. Por que isso acontece? Porque em português o S só tem som de Z entre 2 vogais. No caso de subsídio, eu tenho um I de um lado, mais um B do outro. Portanto, eu não tenho 2 vogais, eu tenho uma vogal e uma consoante. Então, esse S que está ali não tem som de Z, tem som de S. Portanto, eu não falo subsídio, eu falo subsídio, que é o apoio financeiro que alguma entidade fornece a outra. Por exemplo, eu posso dizer que o governo fornece subsídio para que as pessoas comprem a sua casa própria. Em segundo lugar, eu tenho rubrica, que, entre outros significados, é aquela assinatura abreviada que muitas pessoas usam para formalizar documentos. Muita gente fala rúbrica, como se ela tivesse acento e fosse proparoxítona. Mas a palavra não é acentuada e é, portanto, paroxítona. A sílaba tônica é a segunda, bri. Então eu não falo rúbrica, eu falo rubrica. Eu posso dizer que a venda foi formalizada com a rubrica do comprador e não com a rúbrica. Em primeiro lugar, eu tenho um caso muito parecido com o anterior da rubrica, que é a palavra recorde, que muitas pessoas insistem em dizer record, talvez por uma influência dessa mesma palavra na versão em inglês. Só que recorde também não é acentuada e, portanto, não é proparoxítona, é paroxítona terminada em A. Portanto, a sílaba tônica é a segunda, a penúltima. Então, eu tenho que dizer recorde e não recorde. Essas foram as 5 palavras cuja pronúncia talvez você desconhecesse, mas que agora pode contar para todo mundo que você pronuncia de acordo com o padrão nas situações em que for necessário. Até mais!